Sem enrolação, vamos, sem enrolação. Bota logo essa abertura aí pra gente falar dos zagueiros do Vasco de 2018. Fala, torcida vascaína, Felipe Tirro de volta na área para seguir com o nosso balanço do elenco vascaíno de 2018, hoje falando de zagueiros. Vamos lá, sem mais delongas, vamos falar dos zagueiros que atuaram pelo Vasco em 2018. Vamos começar falando dos jogadores que já saíram do Vasco, né? Vamos tirar isso da frente logo. O Eraso foi contratado para suprir a ausência do Anderson Martins, parece até piada, mas a rigor foi isso, né? O Anderson Martins saiu, foi para o São Paulo, e o Vasco contratou para o lugar dele o Eraso. Jogador que tem passagem pela seleção equatoriana, jogou no Grêmio, no Flamengo, vinha com histórico aí, mas vinha em má fase. Mais um jogador que o Vasco tenta contratar para reabilitar no Vasco e que não dá certo. Jogou 22 jogos pelo Vasco, 6 pela Libertadores, 4 pelo Brasileirão, 1 pela Copa do Brasil, 11 pelo Campeonato Carioca, e aí pintou a oportunidade de mandar ele de volta lá para o Equador, e o Vasco não pensou duas vezes, liberou o garoto, vai para lá, vai ser feliz e a gente não precisa mais se preocupar com o Eraso. Mesma coisa serve para o Paulão, né? Teve seu contrato renovado a pedido do Zé Ricardo e quando o Zé Ricardo saiu a gente ficou ali com esse mico na mão, né? O que a gente vai fazer com o Paulão? Paulão que jogou aí, 18 jogos pelo Vasco, 8 pela Libertadores, 1 pela Copa do Brasil, 9 pelo Campeonato Carioca e esses 10 pelo Brasileirão que está aí já foram pelo América Mineiro, porque no meio do ano pintou a oportunidade de mandar o Paulão para lá, e aí também a diretoria do Vasco não pensou duas vezes, né? Foi naquela época da Copa do Mundo que rolou aquela reformulação do elenco e a torcida ficou feliz mais por quem estava saindo do que por quem estava chegando, lembra? Saiu Eraso, saiu Paulão, saiu Riascos, e foi realmente uma boa, porque eram jogadores com um salário alto, ficavam ocupando o orçamento do Vasco e que dentro de campo entregavam muito pouco. Então, felizmente, não fazem mais parte aí dos planos do Vasco, mas vamos registrar aqui, em 2018, a gente já teve Eraso e Paulão jogando pelo Vasco. Fora esses, a gente tem também o Breno, né? O Breno que jogou muito bem em 2017, veio na emergência para tapar buraco em 2017. Foi um daqueles casos de recuperação que deu certo, né? Deu certo por um curto período. Veio em 2017, conseguiu se livrar das lesões, e aí a gente sabe que o Breno, não estando contundido, é um zagueiraço, foi o que ele mostrou em 2017, e infelizmente em 2018 o seu histórico de lesões voltou a falar mais alto, né? Ele se machucou na verdade no final de 2017, voltou a jogar esse ano, mas logo se machucou de novo, então fez só 8 partidas pelo Vasco, ali uma pela Copa Sul-Americana, uma pela Libertadores, 5 pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil. E se machucou de novo e já vai ficar maior tempo fora de novo. O Vasco renovou o contrato com ele no final do ano passado, né? Então a gente tem contato com o Breno até o final de 2020, mais 2 anos de contrato aí pela frente. Só nos resta torcer para ele conseguir se recuperar, né? Voltar a ter uma sequência de jogos que nem ele teve em 2017, porque é um jogador novo ainda, né? 29 anos, se eu não me engano, dá para jogar mais alguns anos aí, talento, bola ele tem para isso, só precisa ver mesmo essa questão física. Infelizmente, o Vasco atual não é um time cujo departamento médico inspire muita confiança, mas é o que a gente tem que se agarrar, né? Ele já tem contrato por mais 2 anos, que eu já falei, então vamos torcer para conseguirem consertar o Breno aí, porque se ele volta, a nossa zaga fica bem forte, né? O Leandro Castan terminou o ano muito bem, tem o Wesley também, ainda mais somando o Breno, seria muito bom, seria muito bom. Fora isso, tem também aí o garoto da base que teve a oportunidade esse ano, Ricardo Graça, conseguiu jogar 26 partidas esse ano, acho um número bom, né? 1/3 das partidas do Vasco, claro, muitas vezes entrando no final, nunca foi realmente a primeira opção de nenhum técnico que passou pelo Vasco esse ano, mas fez ali suas 26 partidas, 2 pela Copa Sul-Americana, 4 pela Libertadores, 13 pelo Brasileirão, 1 pela Copa do Brasil, 6 pelo Campeonato Carioca. Um zagueiro promissor, mas que tem que evoluir, dá muita vacilada ainda, né? Mas tem tempo, é garoto ainda, tem contrato por bastante tempo também, teve seu contrato renovado ano passado, se eu não me engano, vai ficar aí até o final de 2020 no Vasco. Vamos torcer para nesse período ele ir evoluindo, né? E quando tiver as oportunidades, crescer, aproveitar a ponto da gente realmente
está vislumbrando ele como um possível titular do Vasco. Por enquanto, ainda não chegou nesse estágio. Falando ainda de jogadores que jogaram um pouco no Vasco, tem também o Lucas Cal, que veio emprestado no meio do ano aí para o Vasco, né? Eu achei que ele nem fosse jogar pelo Vasco, para ser sincero. Acabou tendo 2 oportunidades aí, mas jogou, ó, repara aí, 7 minutos. Jogou 7 minutos somando 2 jogos. Quer dizer, nem dá para avaliar como é que é esse Lucas Cal. Eu achei, pelo jeito que foi a negociação, eu não sei nem verbalizar aqui por quê, mas eu não boto muita fé que o Lucas Cal tenha sido trazido para o Vasco realmente por uma questão esportiva, sabe? Parece que foi mais arranjo de empresário, não sei o que é, porque não fazia muito sentido trazer ele para o Vasco. Então, vamos ver, né? Acaba que até jogou 2 jogos aí, 7 minutos esse ano. Foi pouco, mas foi mais do que eu esperava ainda, né? Tem contrato com o Vasco até maio agora de 2019. Então vai passar a pré-temporada com o Vasco, vai começar a jogar ali o estadual com o Vasco. Vamos ver se ele conseguir se destacar nos treinamentos, se ele tiver mais oportunidades no estadual e conseguir se destacar, quem sabe não vale a pena o Vasco investir mais nele. Eu não boto muita expectativa, não. Falando da galera que jogou mais nessa reta final do Campeonato Brasileiro agora, a gente tem o Luiz Gustavo, que jogou mais como lateral direito do que como zagueiro nessa temporada, apesar dele ser zagueiro de formação. A gente falou dos laterais do Vasco no vídeo de ontem, vou botar aqui para quem quiser ver, caso você não tenha visto ainda. Mas também atuou de zagueiro, também segurou as pontas, né? É um jogador muito voluntarioso, realmente deixa tudo em campo, né? A parte técnica, ele deixa um pouco a desejar, rouba a bola, não sabe o que fazer com ela, né? Jogando de lateral, quando ele subia para apoiar, não conseguia tirar nada de bom dele. Mas lá atrás, na entrega, no esforço, na superação, ele consegue dar conta do recado. Se mostrou um jogador valoroso e a gente viu isso quando, nas poucas partidas em que ele acabou saindo por suspensão, né? O Vasco sentiu a ausência de um jogador aguerrido, que corre, isso às vezes até puxa o resto dos jogadores para jogar igual ele também. Então, por mais que seja um jogador meio atabaloado, meio esbaforido, eu acho importante ele ficar no elenco. Ele tem contrato até o final do ano, mas a diretoria já está falando em renovar e eu aprovo a renovação do contrato do Luiz Gustavo, sim. Só para vocês terem uma ideia, olha aí os números dele. 2 jogos pela Sul-Americana, 28 jogos pelo Brasileirão, né? Jogou a maioria do Campeonato Brasileiro, 4 jogos pelo Campeonato Carioca e é um jogador que está naquele aspecto, naquele perfil que eu aconselho. Jogador novo ainda, 24 anos, sem grande destaque, veio barato para o Vasco e de repente a gente consegue encontrar aí uma peça importante para o Vasco, né? Achei uma boa contratação e torço pela renovação dele. Outro jogador que também veio no meio do ano e teve essas oportunidades foi o Oswaldo Henrique, né? Os números que a gente está mostrando aí são tanto das partidas que ele fez no Sport quanto ele fez no Vasco esse ano, né? Tanto que tem até campeonato pernambucano aí. Mas jogou poucas partidas pelo Vasco, mas se mostrou seguro, né? Se não chamou atenção positivamente, nossa, tem que dar uma chance para esse Henriquez, também não foi mal. Eu achei que é um jogador que se comportou bem ali, tem contrato até o final do ano que vem, vai passar mais uma temporada com o Vasco aí, e é mais um que eu vou ficar de olho, né? Vamos ver com a pré-temporada, início da temporada, ele tendo umas oportunidades, como é que ele vai se portar aí, né? Vamos ver. Finalmente, temos a nossa dupla de zaga titular aí dessa reta final. O Wehrley também conviveu com muitas contusões esse ano, né? Veio do Curitiba no começo do ano e foi mais um jogador que, cara, não conseguiu fazer uma sequência no Vasco esse ano porque jogava 5, 6 jogos, se contundia. Aí ficava 2 meses parado. Aí voltava, jogava mais um pouquinho, se contundia. Teve contusão de tudo quanto que é jeito, até o braço ele quebrou. Mas quando atuou, mostrou ali uma segurança. Não é um jogador que se destaca, né, pelo seu talento, mas ele segura bem as pontas ali atrás. Formou uma boa dupla com o Leandro Castan nessa reta final. Só para vocês verem aí, ó, os números dele esse ano, 24 jogos, 3 jogos pela Libertadores, 14 pelo Brasileirão, 1 pela Copa do Brasil, chegou a jogar 1 pelo Paranaense ali, antes de ser negociado com o Vasco, e 5 pelo Carioca. 24 jogos, 23 jogos pelo Vasco, no caso, né? Pouco. Vamos torcer para ano que vem também conseguir superar essa fase de lesões, o Vasco conseguir ajustar o seu departamento médico e o seu departamento de preparação física aí, para jogadores que nem o Wehrley conseguirem ter uma sequência, né? E aí eu acredito que ele pode até mostrar um futebol melhor do que ele mostrou em 2018. Tem contrato até o final do ano que vem também, né? Tem mais uma temporada aí. Então é a temporada para ele mostrar, para ele provar que o Vasco
deve renovar com ele no final do ano que vem. Vamos torcer. Outro jogador que também tem contrato até o ano que vem, é bom a gente reforçar isso aqui porque as especulações já estão correndo soltas, é o Leandro Castan, um dos grandes responsáveis aí pela permanência do Vasco na primeira divisão, pela melhoria do futebol do Vasco nesse segundo semestre. Veio ali a pedido do Maxi Lopes, o pessoal fala, né? E mostrou ali realmente que continua sendo um zagueiro diferenciado. Ele que, até quando ele foi contratado, eu comentei, né? Brigava com o Dedé, na época que o Dedé era do Vasco e era do Corinthians. Os dois brigavam para ver quem era o melhor zagueiro do Brasil. E passado aí 5, 6 anos, sei lá, continuam os dois atuando muito bem. O Dedé, infelizmente, não mais pelo Vasco, mas o Castan, depois de uma temporada na Europa, voltou mostrando que ainda tem muito futebol para gastar aqui no Brasil. Podem ver aí, ó, teve 15 jogos pelo Vasco esse ano no Brasileirão. Chegou a jogar 14 jogos lá na Itália, né? Não foi uma temporada onde ele atuou muito, 29 jogos só, mas tem contrato com o Vasco, repito, até o final de 2019. Tá rolando especulação à torta e à direita de que o Corinthians queria ele, que o Corinthians estaria interessado, que o campeão teria prometido, isso e aquilo. Galera, calma, vamos respirar fundo aqui, se tranquilizar. Essa época do ano, os boatos correm solto mesmo. Envolvendo o Corinthians, então, aí que o pessoal bota fogo mesmo, porque vende muito jornal, dá muito clique. Então, paciência, né? Tem notícias dando conta também de que a renovação dele, né, para expandir até um pouco mais o contrato, para dar uma segurança para ele e para o Maxi Lopes, já estão sendo redigidos. Alguns chegam a falar que tá na mesa do Campelo e tudo já. Eu, então, até segunda ordem, vou acreditar nas notícias mais otimistas. Até porque essa história aí do Corinthians está esquisito, o Corinthians está numa crise financeira, não está podendo cantar de galo e vir tirar jogador sob contrato aqui do Vasco, não. Então, vamos ver, vamos esperar. Para todos os efeitos, o Leandro Castan continua no Vasco. Eu espero que continue, né? Se a gente for pegar os zagueiros que estão no Vasco aí, eu espero que continue a maioria, né? O Luiz Gustavo é o único que está com o contrato acabando agora, eu espero que renove. O Lucas Cal é um que realmente, para mim, pode mandar embora, mas se resolverem renovar também. Mal jogou, né? Então não dá para avaliar muito. Mas os outros, o Leandro Castan tem contrato até o final do ano que vem, o Erlen tem contrato até o final do ano que vem, Breno tem mais 2 anos de contrato, Oswaldo Henriques tem mais 1 ano de contrato também, Ricardo Graça tem mais 2 anos de contrato. Essa é uma posição que eu ficaria tranquilo. Fez um bom papel esse ano. Castan e o Erlen são uma boa dupla de zagueiros. Para mim, o Ricardo Graça e o Oswaldo aí seguram as pontas como reservas. Tem a possibilidade do Breno voltar ainda, que seria um reforço muito grande. Tá boa, tá de boa. Não contrataria ninguém, não contrataria zagueiro, sabe? Guardaria aí o dinheirinho para gastar em outras posições, como, por exemplo, para laterais, que nem eu falei no vídeo de ontem. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Fechamos aí a linha defensiva, né? Já falamos de goleiros, já falamos de laterais, já falamos de zagueiros. No próximo vídeo, a gente continua falando da parte defensiva, mas avançando um pouquinho mais, né? Vamos falar dos volantes do Vasco, analisar todos os volantes que jogaram no Vasco em 2018. Então, espero ver vocês lá. Curtam o vídeo, assinem o canal, liguem o sininho para serem notificados e a gente vai se falando.